Você quer saber a diferença entre revisão sistemática, revisão de escopo, revisão narrativa integrativa? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou trazer a definição e exemplos de cada uma delas. Sou a Prof. Dani, atuo nas áreas de epidemiologia, bioestatística e escrita científica. Vamos lá então. Primeiro, eu vou trazer conceitos e os objetivos de cada revisão de literatura. E no final, qual que tem o maior nível de evidência científica. Bom, então, só para relembrar, as 4 que nós vamos conversar hoje serão nessa ordem, serão, então, a revisão sistemática, de escopo integrativo e narrativo. A definição, então, de revisão sistemática é uma revisão que é estruturada com métodos de busca claramente definidos. O indicado pela maioria das revistas, e exigência, é o protocolo Prisma. Se vocês derem um Google, vão encontrar com certeza, o protocolo em vários formatos, em português, inglês, como preferirem. E a revisão sistemática, nela são incluídos, então, o mesmo tipo de delineamento de estudo, a mesma população e a mesma intervenção ou exposição. O que eu quero dizer com isso? Que é uma exigência para se fazer uma revisão sistemática que tem esses 3 critérios todos iguais, os estudos que forem incluídos, Então, se for uma revisão sistemática de estudos experimentais, todos os estudos que entrarem nessa revisão sistemática têm que ser ensaios clínicos randomizados. Aí, e a população ser a mesma, então, todos a mesma população, digamos, eu vou fazer um estudo com adultos brasileiros, ou adultos do mundo inteiro. Aí, a população de todos esses estudos, para entrar, que vai ser um critério de inclusão nessa revisão sistemática, vai ter que seguir essa mesma população. E com relação à mesma intervenção ou exposição, é a mesma coisa, que é o fator em estudo, tem que ser igual para todos os estudos incluídos. Por que eu coloquei aqui intervenção ou exposição? Porque existe revisão sistemática de estudos experimentais, que vai ser uma intervenção. A mais comum são as revisões sistemáticas de medicamentos, as meta-análises, enfim, de medicamentos, como intervenção. Mas a intervenção pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma atividade física, um tratamento fisioterapêutico, um tratamento psicológico, nutricional, enfim. E exposição no sentido que, se for uma revisão sistemática de estudos observacionais, daí não vai ser uma intervenção, vai ser uma exposição. Revisão sistemática de estudo observacional, aí entram estudos de corte e caso controle apenas, E pode ser na mesma revisão sistemática, só que daí as análises vão ser feitas separadas. Os objetivos, então, o objetivo de uma revisão sistemática é identificar e avaliar evidências científicas com rigor e responder uma dúvida clínica, enfim, uma controvérsia científica. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma revisão sistemática faz sentido existir uma revisão sistemática quando se tem uma dúvida clínica, ou seja, vários estudos estão testando, respondendo aquela mesma pergunta de pesquisa, aquele mesmo objetivo, com a mesma população, mesma intervenção e mesmo desenho de estudo, só que existe uma divergência na literatura. Então, se faz uma revisão sistemática, juntando todos os estudos iguais para ver o que está acontecendo. Juntando todos, se aquela intervenção, que é o exemplo que eu estou dando, ela vai oferecer uma proteção para aquele desfecho naquela população, ou ela não é nem proteção e nem risco, ou talvez até um risco. Então, é para isso que serve uma revisão sistemática, esse que é o objetivo. Exemplos de revisão sistemática seriam responder as seguintes perguntas de pesquisa. Num estudo experimental, um exemplo de experimental seria: simvastatina reduz nível de colesterol total em idosos institucionalizados? Então, aqui a gente teria a simvastatina como a nossa intervenção, que é o fator em estudo, e idosos institucionalizados à população. Aqui, reduz nível de colesterol total seria o desfecho já do estudo, que ele é determinado depois, não é no início da revisão sistemática, mas seria para responder isso. E um exemplo de estudo observacional: quais os efeitos da atividade física aeróbica na pressão arterial de adultos hipertensos? Então, nesse exemplo de observacional, a gente teria atividade física aeróbica como a exposição, o fator em estudo, porque é observacional, então não é mais intervenção,
poderia ser uma intervenção, claro, né, uma atividade física aeróbica, se fosse pegar estudos experimentais, mas nesse caso, a proposta desse exemplo seria fazer uma revisão sistemática de estudos observacionais. Então, entraria em estudos de corte ou caso controle. Aqui faria mais sentido estudos de corte, né? Onde a exposição seria um grupo que faz atividade física e um grupo que não faz ou faz outra atividade aeróbica, né? Uma atividade física aeróbica como exposição, às vezes o outro grupo. Isso também é outra coisa, né? Que às vezes os controles são diferentes e daí tem toda uma metodologia dentro da revisão sistemática de como mostrar esses resultados. Adultos hipertensos é a população em estudo, e a pressão, né, efeito na pressão arterial, que obviamente se espera uma redução, aí isso seria o desfecho desse estudo. Bom, a revisão sistemática, ela pode ser com e sem meta-análise. Como é que isso funciona? Então, toda meta-análise é uma revisão sistemática, mas nem toda revisão sistemática é uma meta-análise. Toda meta-análise é uma revisão sistemática, mas nem toda revisão sistemática é uma meta-análise. Por quê? Quando se desenha um estudo, né, começa com a pergunta de pesquisa, que é o PICOT, lá, que vai entrar, então, população, intervenção, o tipo de estudo, né, tudo certinho ali. Quando se faz toda a busca e toda a sistematização da revisão sistemática, pode ser que não dê meta-análise, porque para dar meta-análise precisa ter pelo menos dois estudos exatamente iguais. O que eu quero dizer com isso? Então, aquelas 3 coisas de sempre, né, que vai ser um critério de início da busca dos artigos da revisão sistemática, população, intervenção e o tipo de estudo ser o mesmo, mas o desfecho, que é o que a gente vê depois, né, que está fazendo as etapas da revisão, ele tem que ser o mesmo, tem que ter 2 iguais pelo menos, né, ou seja, 2 artigos que tenham o mesmo desfecho, avaliado da mesma forma, que às vezes esse é o problema. Vou dar um exemplo para vocês. Se, por exemplo, tivesse um desfecho qualidade de vida, a qualidade de vida ela pode ser avaliada de N formas, né, com vários instrumentos diferentes, todos validados. Mas, para eu poder juntar e fazer a meta-análise, né, que seria um metadado, pegar os resultados dos estudos, tem que ser com o mesmo instrumento, senão não tem como juntar, porque são coisas diferentes, tá? Exemplo, RUCOL e SF36. Eu não tenho como juntar os dois, entende? Eu tenho que ter pelo menos 2 que avaliaram pelo RUCOL, 2 que avaliaram pelo SF36 para conseguir fazer uma meta-análise. Dentro de uma revisão sistemática, vocês já devem ter observado que às vezes tem vários resultados, né, que sai com o gráfico aquele, que é o forest plot. Então, porque às vezes ele vai ter vários desfechos sendo avaliados, ou o mesmo desfecho, exemplo, qualidade de vida, mas com instrumentos diferentes. E aí vai gerar resultados separados. Então, é por isso que pode acontecer de ter uma revisão sistemática sem meta-análise, porque não deu pelo menos 2 estudos para fazer, ou também uma revisão sistemática com meta-análise com vários resultados separados. Agora, vamos falar da revisão de escopo. Definição, então, é um tipo de revisão que mapeia a literatura disponível sobre um tema amplo ou pouco explorado, sem avaliar a qualidade dos estudos, que isso a revisão sistemática faz. Dentro de toda a sistematização que existe, tem essa parte de também avaliar a qualidade dos estudos para entrar na meta-análise, ou só na revisão sistemática. E a revisão do escopo, então, vai usar também uma abordagem sistemática para mapear as evidências sobre um tópico, e tem uma extensão lá do Prisma, que é específico para a revisão de escopo, para poder fazer aquela busca, né, aqueles filtros de busca sistemáticos. O objetivo de uma revisão de escopo é explorar a extensão, a natureza e as lacunas da literatura científica sobre aquele tema escolhido. Exemplos de revisão de escopo. Quais tipos de intervenções digitais existem para a promoção da saúde mental em adolescentes? Seria, né, uma pergunta de pesquisa de uma revisão de escopo. Nesse exemplo abaixo, então, a gente teria um exemplo de um objetivo de uma revisão de escopo, né, de um artigo de revisão de escopo. Analisar a literatura atual sobre intervenções e alfabetização alimentar, avaliar suas características em relação aos componentes fornecidos pela definição de AL,
que é a alfabetização alimentar, mais amplamente citada e descrevê-las para identificar lacunas na literatura. Então, bem interessante esse tipo de revisão que consegue identificar lacunas, ou seja, outros estudos que precisariam ser feitos, né, ou coisas que ainda não foram respondidas, dúvidas científicas que não foram respondidas. Então, às vezes, é um passo para fazer outros estudos. Aí a gente vem, então, para a revisão integrativa versus narrativa, que é uma das áreas que tem mais dúvidas, né, porque elas parecem muito semelhantes. Revisão integrativa, definição. É uma revisão estruturada, com métodos de busca claramente definidos, mas mais flexível que a revisão sistemática, porque ela aceita diferentes tipos de delineamentos de estudo. Então, não é que nem a revisão sistemática que eu falei antes para vocês, que vai fazer só de ensaio clínico randomizado, vai fazer outras só de observacionais. Aqui, numa mesma revisão integrativa, pode entrar todos os tipos de delineamento de estudo, inclusive os transversais, enfim, ecológicos, relatos de caso, o que for, tá? Podem entrar, então, todos, né, diferentes tipos de delineamento. O objetivo da revisão integrativa é reunir e sintetizar estudos para melhor compreensão do matemática. Exemplos de revisões integrativas. Avaliar, então, relações entre a violência armada e o comércio de drogas ilícitas no Brasil. Outro exemplo, em formato de pergunta de pesquisa, quais os prejuízos causados pelo uso prolongado da chupeta em crianças? Agora, a revisão narrativa. Então, uma revisão narrativa, ela é uma revisão descritiva e menos estruturada, baseada na seleção do autor, com foco em interpretação e discussão teórica. Ou seja, aqui não tem aquele rigor tão estruturado, né? O autor da revisão narrativa, ele pode escolher os artigos que vão entrar dentro de uma linha de pensamento e da narrativa dele, né? Ela é só descritiva, não precisa trazer tanto aquela questão dos resultados. Então, nesse sentido, ela tem uma maior flexibilidade metodológica, sem aquela obrigatoriedade que eu já comentei de seguir as etapas sistemáticas e aqueles critérios mais rigorosos das outras revisões, né, que tem uma análise de artigos mais rigorosa da seleção dos artigos que serão incluídos na revisão. Então, ela é mais livre, mais flexível. O objetivo é apresentar uma visão geral do tema com discussão crítica. Esse tipo de revisão, ela é mais comum, assim, em editais que pedem capítulos de livro ou em alguns eventos científicos. Em revistas é um pouquinho mais limitado, mas existem revistas também que aceitam essas revisões narrativas. 2 exemplos, então, de títulos, né, de objetivos seria Evolução das teorias sobre determinantes sociais da saúde nos últimos 20 anos e violência obstétrica no Brasil. Agora, então, que eu falei que no final desse meu vídeo eu ia falar sobre o nível de evidência das revisões de literatura. Então, o maior nível de evidência, como vocês podem imaginar, é a revisão sistemática, justamente por ela ser mais rigorosa nos critérios, né, de inclusão dos estudos, tem que ser todos exatamente iguais, né, naquele sentido que eu já falei, de tipo de estudo, população e intervenção, ou a exposição, né, o fator em estudo. Então, por ela ser mais rigorosa, o nível de evidência vai ser maior, e ela é o tipo de revisão que pode dar meta-análise, então tem uma análise estatística bem rigorosa. Inclusive, se a gente pegar as pirâmides, né, que tem vários modelos de pirâmide de evidência científica, a meta-análise, né, a revisão sistemática com meta-análise é aquela que fornece o maior nível de evidência. Ela vem antes até dos ensaios clínicos randomizados, ela é o topo da pirâmide. Depois da revisão sistemática, a gente vem, então, com a revisão integrativa, que tem todo aquele método que a gente falou, mas ela é mais flexível no sentido de conseguir colocar outros delineamentos de estudo. Ela não limita em só um tipo de delineamento de estudo, mas, obviamente, a gente não consegue fazer meta-análise numa revisão integrativa. Em terceiro lugar, vem a revisão de escopo, que é aquela, então, que mapeia o que já tem sobre o tema, o que ainda precisa ser pesquisado, né, aquela questão das lacunas científicas, e, por fim, a narrativa, justamente por ela ser mais livre, mais flexível, aonde o autor pode escolher os artigos que ele quer incluir e puxar para o lado, assim, da discussão dele, da experiência, da temática que ele quer discutir.
Algumas considerações finais para encerrar esse vídeo. Então, se vocês estiverem no processo de escrever, né, escrever uma revisão de literatura, tem que ver dentre essas 4 qual se encaixa mais na temática da revista que vocês estão pretendendo publicar, se é o caso, ou o evento científico que vocês estão se enquadrando. E o que eu recomendo fortemente, porque às vezes é muito assim, eu digo até triste a gente ver que existem revisões publicadas que não seguem as metodologias adequadas. Então, por exemplo, uma revisão integrativa, sim, ela tem que ter uma sistematização. Uma revisão de escopo, sim, ela tem um modelinho dela específico no Prisma. A revisão sistemática, geralmente, ela é mais... os próprios artigos, né, as próprias revistas, elas exigem um vigor maior, mas também nunca esquecer que tem todo um critério para se fazer as buscas, que é o indicado é o Prisma. E a narrativa, então, ela tem essa questão mais flexível, mas também tem uma metodologia para ser seguida, enfim, né, para ter um respaldo maior para o pesquisador. E se vocês estiverem buscando artigos para leitura, também lembrar do nível de evidência, né, que quanto maior o nível de evidência, melhor para se usar como base para discussão de artigos ou para leitura e conhecimento de vocês para basear medicina em evidência ou outras questões aí que vocês estejam envolvidos nessa parte acadêmica e profissional. Então, um pouquinho das referências que eu utilizei, tem exemplos de artigos, né, que eu trouxe os exemplos aqui, tem aqui também alguma literatura base. Agradeço muito vocês terem chegado até aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês, para entender a diferença entre essas 4 tipos de revisões em literatura. E então espero vocês no próximo vídeo. Até mais!